Quantos quilómetros foram, Sónia? Eu tenho aqui 294 quilómetros. Exatamente, em 13 dias. Nós podemos confirmar com os próprios. Connosco estão o Franklin Amaral e o seu filho Sacha, que fizeram o caminho a pé a Santiago de Compostela. Bom dia. Muito bom dia. E então partiram de onde? Só para localizarmos já. os pontos, não é? Partida de chegada. Vimos do Porto. do Porto. Sim. Muito bem. E fizeram então em 13 dias, é isso, Sacha? Sim. Sacha, tu só tens 10 anos. Sim, só tenho 10 anos. E esta vontade, eu sei que o teu pai já tinha lançado o desafio, mas lançou também à tua irmã, lançou também à tua mãe, e tu foste o primeiro a aceitar e partiu de ti fazer esta viagem. Queres explicar o resto? Como é que foi? Porque eu já gosto muito de aventura Boa. e num torneio de ténis, era antes de uma meia-final de um campeonato regional. Foi um jogo muito difícil, eu ganhei. Parabéns. Obrigada. Chegaste à final, portanto? Sim. Certo? E depois de cada jogo, eu e o meu pai, nós damos sempre um abraço. E nesse abraço, a pulseira do meu pai caiu. E o meu pai tinha dito... Pulseira dos desejos? Não, do caminho de Pulseira Santiago. de A pulseira peregrino. de peregrino, já, pois, Sim. porque o Franklin já era peregrino. E quando ela caiu, o meu pai tinha dito que ia fazer um caminho. E eu já... Então eu pensei que gostava muito de fazer o caminho com o meu pai, que era um símbolo também de ter uma grande aventura com o meu pai e conhecer melhor o meu pai. E foi assim. Muito bem. E foi uma aventura? Foi. Grande. 13 dias juntos. Mas Bem. comecemos por perceber o exemplo. Já foi peregrino antes de ir com o seu filho quantas vezes? Uma vez. Uma vez. E foi porquê? Porque nós temos... Eu tenho 27 anos e imigrado em França. Certo. O Sachá também nasceu lá. E a minha filha, a minha esposa também nasceram lá. Fui para lá com 17. E depois nós temos agora a residir em Portugal. Voltamos há 5 anos. E foi quando eu cheguei há 5 anos, quis comer completamente uma vida nova, que ao princípio até nos sentimos aqui um pouco entre imigrantes, um pouco peregrinos Sim, também. sim, ao mesmo sim. tempo. A adaptarem-se, não é? Sim, eu quis então fazer o caminho de Santiago. Nessa altura foi a quase 500 km, porque eu saí mesmo de casa, ali da zona de Mira, saí mesmo Sim. da casa dos meus pais, então fiz o caminho realmente até Santiago. E foi uma maneira de eu também me conhecer a mim próprio e pôr-me nos desafios à prova para essa nova caminhada que nós íamos ter os 4 com o nosso regresso a Portugal. Muito bem. E essa como é que correu, essa primeira viagem? Correu muito bem, um pouco à rasca das pernas, porque... É mesmo essa a expressão, muito porque portuguesa. o caminho ensina-nos muitas das vezes. Eu, por exemplo, logo no primeiro dia fiz 40 km e aprendi muito no primeiro muito, caminho. não é? Logo. E porque nós na vida às vezes vamos com muita muita sede ansiedade, ao pote. muita sede ao pote. E depois, com o tempo, nós vemos que não é assim. Quando temos um destino, muitas das vezes não é o tempo que demoramos lá a chegar, mas se tivermos coragem, se tivermos fé e se acreditarmos, nós conseguimos lá chegar. E eu perdi-me muito nisso de querer muita vontade. Depois o caminho como se fosse um percurso, mas o caminho não é um percurso, é uma destinação. E então agora tivemos a oportunidade dos dois. Diferenças então, É. principais, desse primeiro caminho que fez sozinho a este caminho com o seu filho. Este é Para quase... já é a distância, se me permitem. a distância. Também. É quase a realização de um sonho, porque ir assim com um filho e poder-lhe transmitir certas experiências da vida, porque nós queremos que os filhos sejam um pouco a nossa imagem, o que nós temos para transmitir-lhe, além de um dia se deixarmos bens, isso não vale quase nada, é a nossa sabedoria e é o nosso exemplo de vida e saber que na vida temos que agradecer mais do que pedir mais, exigir pouco e dar mais. Eu tive a oportunidade de estarmos 13 dias com 2 pares de calções, com 2 t-shirts e a quase sem nada sermos tão felizes. É o Isso- despojar de muita coisa, É muito, mas depois voltam enriquecidos com outras tantas. É, com vontade custou-nos bastante, depois o Sachá vai falar algumas Sim, coisas. o Sacha já vai falar dos Mas desafios. quando acabamos, foi além de uma alegria ter chegado ao nosso destino, foi uma grande tristeza de já ter acabado ali. E por Mas isso- a e nós boa já notícia é que podem fazer mais caminhos, não é? Claro, haja Sente tempo, não é? que o seu filho... Bem, o Sacha, nós já percebemos, apesar dos seus tenros de 10 anos, já tem muita maturidade. E sente que o seu filho ainda cresceu, assim, deu um outro salto depois deste caminho. Sim, eu sinto isso porque nós podemos ter certas conversas que às vezes na correria do dia a dia não temos. A influência dele também em falar com certas pessoas. Ele conheceu um peregrino que gostava muito dele, que tinha 86 anos, já tinha feito 30 caminhos de Inglaterra
E ele, cada vez que via a senhora, depois foi pena que no último dia não o vimos, era uma riqueza quando ele o via ao longe ou ele atrás, espera, que vem o senhor, para falar os dois em inglês, entre inglês, português, espanhol. Sacha, o que se aprende, comunicar. não é? O que se aprende no caminho. Conta-nos lá desta tua experiência, os desafios, o que é que foi, o que é que gostaste mais, o que é que gostaste menos, se é que houve coisas que não gostaste. Sim, no primeiro dia uma coisa que pôs um bocadinho moral abaixo foi que nós fomos virar a Braga. Perderam-se, não é? Pois. Fomos virar a Braga, mas nós, mesmo a ver caminho central por Braga. E nós fomos e depois o meu pai, como nós saíamos de casa e nunca sabíamos onde nós íamos dormir, Sim. Não o planearam. meu pai ao meio-dia, ele foi ver onde é que nós vamos dormir. E era só albergues a 20 km, 20, só havia um que era a 4. Então nós depois nesse dia tivemos que ir ainda 4 km para fora. Nós tínhamos 24 km a apanhar ainda. Já percebi? Claro. Portanto, foi um Perderam- desvio grande, não foi? Perderam aí algum tempo e desgaste Sacha, físico. e os pés? Como é que Eu ficaram? não apanhei nenhuma bolha porque... Não? Não, porque... Foste bem calçado? Sim, e o meu pai, como já tinha a experiência do último caminho, Sim, sim. ele sabia Sabe que... os truques, não é? Sim, que era pôr muito para o tal, que assim se entrava Sim, transpiração, sim. Aham. aquilo Absorvia. absorvia. E assim não apanhei nenhuma bolha. Claro. Olha, o que é a mãe disse dessa vossa aventura? Ela... Ficou preocupada. Torceu o nariz ou não? Não, mas ela ficou preocupada, sim. Claro. E ela a dizer, se ele começar a aleijar alguma coisa, faz 5, 6 km por dia. E até eu ando nos escoteiros, Sim. e um dia eu tinha uma saída com os escoteiros, A seguir, na logo. quinta. E nós saímos na segunda. E a minha mãe ainda me tinha dito que se eu ia ou não, a pensar que eu, Não nesse ias tempo, aguentar. Sim, eu não ia passava um dia aguentar. ou dois, voltavas. Claro. Mas Já tu não convenceste algum desististe. amigo teu da tua idade a fazer o mesmo caminho? Eles perguntaram-te com certeza como é que correu. Sim, correu bem e E há o que, um, o que é que eles disseram? Têm vontade? há um amigo meu que também queria fazer. Ele, na próxima vez, quer ir connosco também. Boa! Que ele viu o que é que nós fazíamos, Sim. os lugares lindos que nós víamos. Pois. E ele ficou espasmado. Ficou encantado, não é? Olha, Também quer ir. e como o teu pai dizia agora, cruzaram-se com muitos peregrinos de várias nacionalidades, almoçaram ou jantaram com pessoas a falar diferentes línguas. Isso é um enriquecimento muito grande também. Sim, O Sacha divertido? é que Foi fazia o muito. comer a quase todos os dias à noite. Sério? Nós fomos todos para albergues, tentávamos ter mesmo albergues públicos para ter mesmo Claro. o máximo A experiência de experiência do realmente. peregrino. Porque o peregrino era, antigamente, era aquela pessoa que ficava em casa do habitante e em Onde troca, calhava, não se não é? paga- onde calhava e dava um pouco do seu trabalho para pagar um pouco Sim. da comida Da e da comida, alimentação. pois. Nós queremos guardar também essa parte de como era realmente o verdadeiro E o que é que tu peregrino. cozinhavas, Sacha? o quê? O que é que cozinhavas para ti e para o teu Era pai? quase sempre massa. Fácil, não é? Mais fácil. Claro. E dá energia também para caminhar, não é? Sim, sim. Depois era bacon também. Ok. Depois era massa com atum. Olha, também. o que eu vejo, não é? Bem Pois. bom. Era só Comida de massa. escoteiro, massa com bom. atum. Não Pois é, tu és comíamos escuteiro, já todos. aprendeste muita coisa. E reuníamos todos em certos Sim. peregrinos, nós fazíamos o comer mesmo para eles, o jantar. E assim foi Ficaram com algumas amizades, ou alguns vão-se perdendo, não é? Não, Muitas. Agora, as redes Rasca. sociais ajudam, não é? Sim, encontramos duas italianas que no 8º dia, se calhar, deram uma mão de mocho. Uma mão de mocho só dá assim a peregrinos que eles pensam que é especiais. Ah, Muito boa. bem, muito bem. Elas deram uma mão de mocho a mim e ao meu pai. E agora vão guardar isso também como Claro. recordação Sim, desta sim. viagem, Até claro. fizeram aqui Diz-me. um desenho para nós. Explica-me lá então o que é que está também. Já vais aqui um explicar, desenho fala desse delas. o desenho desenho, que elas fizeram quando nos deram a mão de mocho. A mão de mocho são mãos que circulam entre os circulam. peregrinos e Sim. não se encontra à venda. Por ser postas dela no caminho. E nós, quando encontramos alguém que de uma certa maneira nos achamos São especiais ou que nos importantes, sim. marcaram, Pois. nós já oferecemos. Partilham. Então, no nosso próximo caminho, também esta mão É isso que certamente- vocês vão fazer. Esse não é? desenho nós são vamos vocês, fazer. não é? E assim Sim. era. Sim. Senhores. Sim, foi o desenho que elas Eu, a fizeram, Rosa não é? E a Ali. Muito bem. Nos deram. Muito Sim, bem. senhor. Olha, aqui está também Temos o aqui- passaporte, Sim. as vieiras, que são o símbolo do caminho. Aí, não é? onde nós fazíamos... Diploma também, carimbávamos estou a também. ver. Sim, diploma ali. A Compostela, quando lá chegámos. Sacha, acho que eras tu que ficavas encarregue dessa parte, não é? De ir lá Sim. pedir os carimbos. Sim, achava muito engraçado. Claro. Por... Mas esperem, há mais gente na família. Há a mãe e a mana. irmã, Sim. mais Onde é que elas velha. vão? É quando elas sentirem o chamamento. Ok. Não se força, não é? A pessoa Não. tem que ir, tem que querer ir. Sim. Mas não tentaste convencê-las?
Quando chegaste? Eu mostrei as fotos, que eram paisagens muito lindas e isso, Certo. que era só preciso ter o mental para fazer, porque, sinceramente, eu acho que toda a gente pode fazê-lo. É só preciso ter na cabeça que nunca posso desistir e, às vezes, nós com a pouca coisa que tínhamos, conseguimos ir muito longe. Fizemos a 294 km. Querido Sacha, Entenderam? Muita força mental. sensação à chegada. Ah, Tenta lá explicar, traduzir isso por palavras. Tenta, Mas- pelo menos. mais ou menos não um alívio, mas também, A missão cumprida. sim, uma tristeza que Porque já acabou, não é? Sim. Como dizia o pai, sim. Depois ficamos, claro, contentes que nós tínhamos conseguido. E depois, Foram à voltar. missa do peregrino, não é Foram à verdade? missa. Vocês nesse Sim. dia Sim. fizeram uma etapa mais curta para poder chegar Claro. No cedo, último não dia é? guardamos só 6 km. Exato. Saímos a oferecer quase as às nossas- 6h30. Às 9 já estávamos lá. E então À catedral. assistiram também à chegada de outros peregrinos, Sim, foram à sim. catedral, à missa, levaram Comprados. ofertas para o... Quê? Se levaram Sim. algumas ofrendas para o Algumas. santo. O que é que levaste? Levei uma bola de ténis, Sim? um- Que é o Porque desporto é que tu especial praticas, para não é? ti, não é? Sim. Claro. uma carta que a minha avó deu-me, que Boa. deu uns minutos antes. Tu só leste quando lá chegaste? Sim, porque se eu não chegava não ia ler, ia ser para o próximo caminho. Boa. Exatamente. Muito bem. E também o meu pai levou uma foto da família junta. Sim. Levou, o que é que levaste mais? Levei uma pedra também, Uma pedra que era... símbolo das pessoas todas que nos acompanharam, a família, os amigos, quem Ao longo do sofre. percurso a família foi aparecendo? Sim. Aparecendo como? Foi aparecendo no percurso. Vocês faziam o caminho e ia aparecendo a família. Aparecendo a sua mulher, Não. Éramos só nós os dois. Não, a pedra foi um símbolo que... É que podiam ter sido visitados. É só Não, por causa disso. não. foi. Ninguém durante estes dias vos visitou. Não. Estiveram entregues um ao outro. Um ao outro. Sim. Um ao outro mesmo, literalmente. Isso E como é que está a vossa ligação agora? Está... Muito mais. Agora até por gestos podemos comunicar. Cantos. Olha, até olhar, não é? Que bonito, bonito. Isso é muito interessante. Muito interessante. É para queres- repetir. É isso, olha, tiraste as palavras da boca. É para repetir. Sim, se calhar nós estamos a pensar agora a fazer para o próximo ano o primitivo, que são já agora o dobro dos quilómetros, Só. 600. Sim. E depois, se eu conseguir esse, eu acho que vou conseguir, temos que estar sempre confiantes. Claro, claro. E tentar o mesmo verdadeiro, que é a partir de França, Certo. passar pelos Pirineus, que já são 1600 quilómetros. Ui, E aí é um mês. É o mesmo. É um mês a caminhar. tem que tirar férias. Sasha, Disseste tu o que é que. Disseste tu agora aquilo que representou esta peregrinação. Falta ouvir o pai. Pai, e agora a ligação com o filho? A ligação, nós já tínhamos uma grande ligação, porque eu acompanho sempre, pronto, tanto eu como a mãe, como a irmã, somos uma família unida. Muito unida. Temos certos princípios também. Também durante esse caminho também houve aquela parte do Sanchá, parte descoberta dele, da aventura, mas houve também uma parte minha, que também aquela parte mais religiosa pronto, que o peregrino tem. Rezávamos à noite todos os dias. Sim. E É a vossa fé? E então isso aí também não nos enriqueceu-nos muito, não só pela parte de pôr à prova as nossas forças, o conhecimento com outras pessoas, mas também naquela parte mais espiritual em nós. Quando nós chegávamos ao albergue, que era o nosso momento para os dois, a gente abraçava-se muitas das vezes e ficávamos um pouco na cama a descansar, Descansar um tirámos pouco. a mochila e também deu-nos a oportunidade de ter certas conversas que fugiam daquele ritual que nós costumamos ter durante sim, o dia. durante o dia-a-dia não há tempo. Deu para não é? outras coisas. Então ali falámos em certos assuntos que se talvez não fosse o caminho, nós não entrávamos tão nesses detalhes. Franklin, porque- Sasha, foi um Queridos gosto amigos, muito grande. Nós obrigado por ficávamos aqui tanto terem vindo à tempo Praça da aqui Alegria. Muito a obrigado. conversar convosco, são ótimos conversadores, Ainda ainda por por cima. cima. O Sasha é um comunicador nato. É uma Muitos delícia. parabéns. Muito obrigado. E até breve, olha, quem boa sabe viagem. voltamos a encontrar-nos na próxima viagem que vocês Bom fizerem. caminho. Está bem? Muito obrigado. É isso, é um bom Obrigado, caminho. obrigado. Obrigada. O Carlos